Então, ali a Amélia nasceu. Ela nasceu muito magrinha, muito pequenininha, até que, infelizmente, ela veio a óbito depois de 11 dias. E aí eu passei por um período de luto muito pesado. Você sabe muito bem, né? Exato, você já passou por isso. Eu entrei numa revolta muito grande, porque eu falava assim, Senhor, se fosse para recolher meu filho, para que o pai se convertesse, deixasse o pai pro inferno. Essa era a minha fala. Era uma fala pesada, muito pesada. A gente que é cristão, a gente não passa pela morte. Exato. É só uma passagem. E eu entendo isso a respeito da Amélia. A gente lida com a morte porque é muito difícil perder alguém que a gente ama. Mas quando a gente passar dessa vida e a gente entender que isso foi só uma passagem, que agora sim é que a gente vai ver a eternidade, as coisas elas vão fazer total sentido. Mais um episódio do Jesus Pode. Chegamos a mais um episódio do Jesus Pode, recheado de bênçãos, conexões, fé, propósito, negócio. E hoje nós temos a nossa convidada com uma história incrível. Ela que tem desbravado e ensinado milhares de pessoas a crescer nas redes sociais. Dona de uma história linda. Respeitou o processo. É aquilo que eu falo para você. Começa compartilhando essa mensagem, seguindo o nosso canal, porque é de graça para você. Mas custou caro esse testemunho. Teve um preço tão alto, e você não pode sair daí. Então, a forma de você nos ajudar a propagar essa mensagem é seguindo o nosso canal, deixando seu like e compartilhando essa mensagem. Vamos receber a nossa convidada com um brinde muito especial. Seja bem-vinda, Keila Neves. Muito bom estar aqui. Eu adoro podcast. Eu adorei que você falou. É de graça pra você, mas a história aqui foi... Não é? Foi nossa, incrível isso que você falou. Custou tão caro, né? Tão caro. Fala igual a salvação, né, gente? É de graça, Jesus nos dá de graça, mas foi tão caro. Foi o preço tão alto. Exatamente. Muito bom estar aqui, muito bom te conhecer pessoalmente. Cara, querida. Eu amo falar em podcast, eu amo conversar, porque eu finjo que eu tô conversando na mesa da casa da pessoa. E você está, essa casa é tomando um sua. Cafezinho. Opa, eu parei de tomar café faz alguns dias, então tomando um chazinho, uma aguinha. Eu amo cafezinho, aqui nós temos uma aguinha. Eu precisei muito parar de tomar café, porque eu tava começando a sentir que eu tava ficando viciada. Sério? Já faz muito tempo, até já abri isso nas redes sociais, no meu Instagram, falando, olha, já faz algum tempo que eu tô tentando parar de tomar café. E me incomoda algo que eu quero parar e eu não consigo. E eu pensei, agora... Tirou a liberdade, já agora eu vou parar. Agora eu realmente preciso parar pra eu sentir que eu que controlo. Eu só vou voltar a tomar quando eu sentir que eu tô controlando. Você tá no controle do governo. Exatamente. O governo é seu, né? Então vamos fingir que a gente tá tomando um chazinho aqui. Um chazinho. Da próxima vez a gente vai deixar um chazinho preparado. Tá ótimo, Mago. Que por sinal tem cada chá delicioso aqui, né? Nossa. Eu tô entrando nesse mundo de chá aqui faz pouco tempo, né? Mas eu gosto dos resultados dos chás. Sim. Geralmente o chá, ele tem algum benefício. Exato. Por exemplo, a minha filha agora, faz uma semana que eu não tô conseguindo dormir a noite inteira. Porque ela acorda de madrugada e eu percebi que pode ser alguma infecção, alguma bactériazinha que é na hora de ela urinar que ela sente uma dor. Eu fui no pediatra ontem para fazer os exames e eu até falei pra doutora se eu poderia dar chá de cranberry pra ela. Que na minha gestação dela, por conta da Amelinha, que a gente já vai abrir aqui, que teve infecção e eu entrei em parto, na gestação dela eu morria de medo de entrar em parto normal por conta da infecção. Eu ficava com medo de dar infecção e entrar em parto. Então eu tomava muito chá de cranberry pra limpar bem a bexiga, tirar todas as bactérias, os vírus. Aí eu dei um pouquinho pra ela ontem e eu tô aprendendo um pouco mais dos benefícios do chá. Maravilhoso. Então, se alguém sabe nós tivemos uma casa de chá na Bolívia. Foi Sério? Uma experiência, coisa mais linda. Eu fui com a minha sobrinha, eu fiquei encantada. E aí saí de lá apaixonada em chá. Que daí você começa a conhecer o mundo do chá. Apesar de eu amar muito café também, o mundo do café, eu gosto do chá. E aqui em Intergarden eu conheci uma cafeteria ali do centro que tem uns chás maravilhosos. Sempre que eu vou lá, eu tomo tanto quente Nossa, quanto eu quero gelado. muita indicação. Maravilhosa. Ali tem dois, na verdade, ali que eu gosto bastante dos chás. Depois vou te indicar. Deve ser pertinho da minha casa, eu moro em Intergarden. Pertinho. Eu também moro em Intergarden. Eu moro em Intergarden. Então deve ser, maravilhoso. Vale a pena. Muito gostoso. Tô
entrando nesse mundo. Você vai adorar. Eu acho que é isso mesmo, assim, cada ativo, uma propriedade, um benefício, e a gente cuida do corpo, cuida da saúde, cuida da mente, cuida do nosso sono, Sim. né, do processo digestivo. Chás tem... Aí, né, quantas pessoas antes se medicavam com chá, né? Eu falei, a medida certa, o ativo correto. Exato, eu tô entrando nesse mundo e tô Quanto aberta tempo que você veio para cá? Me conta como que você veio parar nos Estados Unidos? O que te tirou do Brasil, das terras brasileiras? Eu sou do sul do Brasil, eu sou de Santa Catarina, sou de Itajaí, uma cidade portuária. Itajaí. E a gente, quando casou, eu e Júnior, a gente se mudou para Alphaville, depois de 1 ano de casados, por conta de abraçar um projeto muito lindo, que na época a gente se conectou com o Pablo Marçal, com a Carol, e a gente começou a se envolver em todos os projetos, na missão, no propósito, a gente se conectou demais, ao ponto de a gente se mudar. A gente era da área de fotografia, eu já tinha uma noção de estúdio, de imagem, de fotografia. A gente trabalhava muito com fotografia de casamento, fotografia de moda. Então, eu já vim dessa área, né? Eu já estava mais inserida na área de produção. E quando a gente foi para Alphaville, eu já tinha muita noção, tanto de produção quanto de redes sociais, porque eu usava todo o meu conhecimento de redes sociais, de consumir as redes sociais, que eu digo que um bom social media, né? Um bom... hunter de conteúdo é aquela pessoa que consome muitas redes sociais. Você pode fazer muitos cursos, você pode andar com muitos mentores, e andar com mentores é muito bom, mas se você consome bem as redes sociais com um olhar analítico, não consumir de ficar horas nas redes sociais. Não como um ladrão do tempo. Não, é como alguém intencional ali. Você se torna um bom social media, um bom copywriter, você tende a se tornar bons profissionais no marketing digital, se você consumir muito bem. O que seria um bom social media? Muitas pessoas não sabem, né? Conhece o nome, mas muitas vezes não sabe o que é essa profissão. O que ele faz? Vamos lá. Quando eu fui, até vou linkar a história com o que é. Quando eu fui para Alphaville, quando eu me mudei para Alphaville, eu comecei a me envolver mais com redes sociais e com a profissão social media. O que é essa profissão? Essa profissão, ela é focada dentro dos 17 canais de captação de cliente, ela é dentro de um desses canais, que é o canal de marketing de conteúdo. Hoje a gente vê muitos conteúdos nas redes sociais, a gente vê o Instagram, YouTube, TikTok, a gente tá aqui em um podcast, a gente vê esse formato de conteúdo e a gente fala, nossa, a internet explodiu nos anos 2000 e o marketing de conteúdo está em alta e as pessoas só querem saber de conteúdo, mas isso acontece há muitos anos. Desde 1800, só para te ter uma ideia, tem uma empresa aqui que é a John Deere, que ela alavancou seus negócios por conta do marketing de conteúdo. Sério? O marketing de conteúdo, ele não é só para a internet. O marketing de conteúdo é o seguinte, eu te dou informação, eu gero valor para você e você começa a se conectar comigo. Isso eleva o meu brand, eleva a sua visão sobre mim de autoridade. E aí você sempre vai lembrar de mim na hora que você deseja comprar o produto que eu vendo. Então é uma forma de você... Exatamente, é uma forma de você dar informação gratuitamente ao ponto de a pessoa se conectar com você, ao ponto de a pessoa sentir aquela sensação de reciprocidade e olhar com mais autoridade para você, porque ela vê que você entende do negócio. Enfim, então a empresa John Deere, lá em 1800, ela estava, dizem, são histórias, né, da internet que a gente ouve muito bem, que a gente estuda, que ela estava prestes a ter um colapso na empresa, né, não estava indo muito bem. E eles olha o que é a estratégia que eles montaram. Eles começaram a fazer panfletos e revistas explicando para os fazendeiros como lidar com funcionário, como fazer uma boa colheita, falando de tempo, enfim, falando vários assuntos aleatórios a respeito de agrícola, né, do mercado agrícola. E dentro desses conteúdos eles mostravam os maquinários deles. Então, esse maquinário vai fazer você colher muito mais, vai fazer você render muito mais. E aí, os fazendeiros começaram a se interessar pela empresa. E aí, começaram a sair das suas fazendas e ir até o centro, até downtown, para poder comprar os novos
maquinários. Imagina, lá em 1800, uma fazenda era aqui, a outra lá do outro lado. As pessoas não ficavam sabendo. Se não fosse assim, não tinha internet, não tinha nada. Se não fosse através de informação e de uma forma intencional, talvez essa empresa não estivesse aqui hoje. Tá até hoje, né? Então, você vê aí aqui nas estradas nos Estados Unidos, você vê vários caminhãozinhos e maquinários da John Deere, e foi por conta de uma estratégia lá em 1800. Então, a profissão social media, ela tem como essa finalidade, gerar informação através do marketing de conteúdo. E o principal objetivo do profissional, porque existem duas vertentes aqui, existem duas coisas que eu posso colocar aqui sobre a profissão social media e sobre o trabalho de um social media. Eu, como profissional, quando eu entro no trabalho quando eu entro num projeto de um cliente, eu entro com o principal objetivo, que é captação de leads. Olha. Então, hoje as pessoas estão nas redes sociais, elas se posicionam para aumentar os seus prospects, né? Para ter uma cartela de prospect bom, para poder... Com qualidade. Então, eu, como social media, eu não sou vendedora, eu não vendo, eu não faço a entrega. A minha única parte dentro do marketing do marketing de uma empresa é a captação de leads. O meu olhar é 100% para isso. É olhar e ver o que eu posso fazer hoje no perfil do meu cliente para fazer com que ele tenha mais pessoas interessadas. E eu acho que é uma quebra de padrão do que as pessoas geralmente falam. Porque geralmente, social media serve para aumentar o número de seguidores. Social media serve para criar conteúdo. Mas criar conteúdo por criar, o ChatGPT faz hoje. E faz muito bem. Exato. Né? Então, essa é a principal função de um social media, captação de lead. É um olhar detalhado, né? É um olhar detalhado E aí, obviamente, tem minucioso, né? Tem várias coisas, né? Tem vários pontos que a gente olha. Então, eu olho a comunicação do cliente, eu olho como que ele pode criar esse conteúdo. Porque não dá para eu colocar... Hoje você gera conteúdo de podcast, certo? Exato. Imagina se eu me torno a sua social media, a gente começa a trabalhar num projeto juntas, e eu falo, não, agora eu quero que você grave conteúdo para mim, lá na sua casa. Não faz sentido. Você já faz conteúdo aqui. Então, eu não preciso inventar a moda, né? Não preciso inventar a roda. Eu já sei o que você faz. Eu já sei o que é confortável para ti. Talvez um ajuste ou outro para ficar mais interessante. Mas eu sempre procuro, um bom social media sempre procura fazer com que o conteúdo do cliente fique easy para ele, fique fácil para o cliente, que não dá para ficar dificultando. Geralmente... um conteúdo, um cliente, ele já tá muito especialista, ele já é tão especialista, ele já tá tão atarefado na função dele, que fica ruim para ele parar para se envolver com redes sociais, entender de como funciona o algoritmo, entender como faz para aumentar mais os seguidores, para aumentar o número de pessoas que se cadastram e se tornam leads. É muito difícil, às vezes, para um médico, para uma nutricionista, parar para ver tudo isso. Então, quando um social media, um profissional mesmo, ele entra estratégico e ele consegue pensar em todos esses âmbitos da empresa, do cliente, de olhar, opa, esse cliente aqui tem esse tipo de comunicação. A rotina dele é dessa forma, então vamos gerar conteúdo a partir disso. Que é um desafio, né? Que é um desafio. Na rotina do cliente. É muito difícil. Eu falo por mim. Imagino. Porque eu sou uma péssima aluna. Tu acha? Por quê? Não, porque... Me fala, quais as dificuldades? A minha equipe manda... Faz isso, grava um vídeo assim, mostra aí a sua casa, mostra um pouquinho mais. Gente, esqueci. Olha, hoje na hora do almoço, gente, já comi, agora eu lembrei. Mas, gente, eu nem comi hoje, como é que você quer que eu fale? Sabe, é algo... E uma das coisas que eu falo também, que a gente peca muito, e eu falo muitos profissionais, o fato de já ser da área e é um assunto tão comum, tão íntimo, a gente acha que todo mundo sabe. Exato. A gente acha que todo aquilo é tão óbvio que não precisa gerar um conteúdo em relação àquilo. Mas isso é uma coisa tão óbvia, mas é óbvio para quem faz, né? Olha como que você fala com clareza desse assunto, que é óbvio para você. Para mim, é sempre uma aula. Eu sempre me encanto quando alguém traz algo novo, né? Então, é algo que eu acho que as pessoas pecam muito. O conhecimento faz elas pecarem achando que o outro também sabe. Uma coisa importante é que
Eu não posso fazer com que a sua rotina de você como cliente, eu não posso fazer com que seja algo forçado. Exato. E esse negócio de filma o meu café da manhã, filma o meu. Esse negócio do social media falar pro cliente, filma o seu café da manhã, filma o seu almoço, filma isso. Eu sei que isso é bom. Isso é gostoso, você como profissional social media, olhar o cliente mostrando o dia a dia dele. Mas gente, pra gente que não é dá, blogueira, é um saco. Às vezes não é. Não é pra todo mundo que eu tô falando isso, não é pra todo cliente. Mas às vezes tem cliente que você não tem que ficar insistindo nisso. É isso. Ele não vai fazer, e se ele fizer, não vai fazer muita diferença na vida dele. Por exemplo, você já tem um podcast. Você já tem, talvez, outros formatos de conteúdos que já vão ajudar bastante a encher ali o conteúdo, o feed, a ser lembrado nas redes sociais, ser visto, né? Ser lembrado nas redes sociais. Então, às vezes, vale mais o social media se especializar e entender um pouco mais sobre cortes como de posicionar podcast, aquela imagem. como posicionar essa imagem, como escrever melhor essa legenda, como fazer com que esse conteúdo de podcast aqui, esse corte, ele fique interessante para falar até para você, olha, Luzia, eu queria que no próximo podcast, a próxima convidada, você fizesse essa pergunta, porque eu já estudei a vida dela aqui, eu já estudei a história dela aqui. Se ela falar sobre isso, vai trazer um corte muito legal para o nosso conteúdo. Se ela falar sobre esse assunto da vida dela, ou se ela fizer essa pergunta para você... É chave, né? Às vezes vale muito mais a pena você focar naquilo que o cliente já faz. Então, incrível isso. Isso é um diferencial de um social media estratégico mesmo. Então, eu acho que eu trouxe aqui um resumo. Não, uma aula. Um profissional de social media manager hoje. Uma alma. Que bom, gente. Que bom. E deixa eu te falar uma coisa. E como que foi? A gente perguntou, né? Você vindo para os Estados Unidos e trazendo esse negócio para cá. Porque hoje a gente sabe que você atende, não só aqui, né? Atende o Brasil, atende aqui. É toda uma dinâmica. Foi uma transição. Como que é esse processo, essa escolha? Foi uma janela de oportunidade. A gente fala assim, eu e Júnior. Desde que a gente casou, a gente sempre desejou vir morar pra cá. A gente morava em Santa Catarina. No primeiro ano de casado, a gente conseguiu uma graninha e viemos passear aqui nos Estados Unidos. Só que a gente foi pra Califórnia. Lindo lá, maravilhoso. Eu fiquei encantada. Mas não se conectou muito. Quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos, a gente preferiu vir para a Flórida. E eu já vou explicar um pouquinho mais por quê. Foi uma janela de oportunidade que aconteceu em 2023. Em 2022, eu tive um parto natural. Eu estava grávida da minha primeira filha, que é a Amélia. E eu entrei em trabalho de parto por conta de um problema que eu só descobri depois Com quantos meses de gestação? Eu tava com 24 semanas. 24 semanas é o quê? 6 meses? 5 meses e meio. 5 meses e meio, quase 6 meses. A Renata, minha filha, é de 6 meses. Sério? 6 meses ela nasceu? Ela nasceu de 6 meses. Com quantos quilos ela nasceu? Ela saiu da UTI com 1.800. Ela saiu com 1.800, mas você não lembra com quantos quilos ela nasceu? Um pouquinho. Ela nasceu fortinha já. Ela nasceu fortinha. Eu não sei se de 5 para 6 meses já faz um... Faz bastante diferença. Então, meu filho foi de 7 meses, 7, quase 8. Eu e o Júnior, quando a gente foi para Alphaville, a gente trabalhou muito perto do Pablo, né? A gente focou muito na nossa área profissional e aí chegou um momento que eu comecei a focar na minha vida. Eu sempre tive o sonho de ser mãe e eu precisava resolver isso, porque ele tinha um problema. O Júnior tem uma contagem de espermatozoide muito baixa. Então, não era possível eu engravidar naturalmente. Então, a gente fez vários tratamentos. A gente fez fertilização in vitro e eu engravidei da minha primeira filha, que é a Amélia, que você até já acompanhou a história. Né? Então, o que aconteceu? Eu engravidei da Amélia, fiquei super feliz, a gente estava assim no céu, felicidade altíssima. O que aconteceu? Quando deu 5 meses, meio 24 semanas, eu entrei em trabalho de parto, assim, espontâneo. Cheguei em casa umas 6 horas da tarde, deitei no sofá, esperando o Júnior. Começou uma dor estranha. Eu falei, nossa, mas deve ser aquela tal contração de treinamento, né? Fiquei assim, mas me deu vontade de ir no banheiro. Aí eu juntei 2 informações. Mas essa dor tá muito forte, ao ponto de, se alguma amiga sentisse essa dor, ela ia me falar. Claro. Keila,
A contração de treinamento dói muito, né, gente? Eu teria ouvido isso em algum lugar. E aí juntou a vontade de ir ao banheiro. E eu lembro que várias mães já falaram que, quando eu entrei em trabalho de parto, me deu vontade de ir ao banheiro. Aí eu liguei pra 2 amigas minhas. Liguei pra Ana e liguei pra Vi. E as 2 falaram a mesma coisa. Não, corre pro hospital. Vai pro hospital só pra ver o que é que tá acontecendo. E aí foi quando eu chamei o Júnior. Liguei, amor, preciso que você venha pra casa logo. Porque eu tô sentindo muita dor. E eu tô desconfiada que pode ser a dor de contração. Mas até então, eu senti essa dor e desconfiava que era dor de contração. Mas eu não pensei em nenhum momento que eu iria ganhar um bebê. Pensei, de certo, eu vou no hospital, eles vão resolver. Cheguei no hospital, eu já tava com 4 dedos de dilatação. E a frase que eu mais ouvi é, o bebê vai nascer. O bebê vai nascer. Não tem, depois que começa a contração, não tem como parar. Não volta. Depois que começa a dilatar, não tem mais como fechar de novo. E aí foi um caos. Começou um caos na nossa vida, minha e do Júnior. E foi aonde até o meu lado profissional, ele deu um baque. Porque eu foquei 100% nessa situação. E fiquei por muitos meses, assim, passando exatamente... Tentando passar por todo esse processo. Então, ali, a Amélia nasceu. Ela nasceu muito magrinha, muito pequenininha. Ela tinha 24 semanas, então ela dava certinho, assim, em mim, no meu corpo. Bem pequenininha, as perninhas dela ficavam aqui abaixo do meu peito. A cabecinha bem pequenininha. Nasceu com 680 gramas. E foi direto pra UTI. E graças a Deus, assim, ela durou bastante dias, 11 dias. Eu falo graças a Deus porque foram 11 dias, assim, que eu aprendi a ser mãe. Aquela coisa de se doar. Eu acho, talvez, não sei, porque Deus trabalha de diversas formas, né? Mas eu acredito que eu ser a mãe que eu sou hoje, e ser até a profissional que eu sou hoje, foi por conta de eu entender sobre doação. Sobre eu entender sobre... Eu entender sobre deixar o egoísmo e servir alguém de verdade. A UTI é uma escola. Pra gente que passa, é uma escola. Então, foram 11 dias que eu fiquei ali focada na Amélia, cuidando dela, até que, infelizmente, ela veio a óbito depois de 11 dias. E aí eu passei por um período de luto muito pesado. Você sabe muito bem, né? Você já passou por isso. Então, foram meses, assim, de muito sofrimento. Eu dei uma parada de até... comentar um pouco sobre isso nas redes sociais. Eu não conseguia falar, não conseguia... Pra mim, pra ser bem sincera contigo, Luzia, faz alguns meses que eu comecei a abrir mesmo, a falar, a conseguir verbalizar. Porque no começo, eu falava um pouquinho, eu já desabava. Eu não conseguia explicar para as pessoas nem o que aconteceu. E eu sei que isso é uma coisa que pode ajudar muitas mulheres, porque foi através dessa situação que eu descobri que eu tenho insuficiência ístimo-cervical. Olha. É um problema que quando você tem bebê e o bebê começa a ficar pesadinho, o colo do útero se abre. E aí você entra em trabalho de parto. No meu caso, o que aconteceu? O colo do útero abriu e aí por conta, né, de estar ali perto, né, ali onde faz xixi e tal, entrou bactérias, encheu de infecção. E aí eu entrei em trabalho de parto por conta da infecção. O que aconteceu com a Liana? 4 meses depois, engravidei da Liana. Fiz mais um processo, eu tenho 6 embriões, então já foi a Amélia, foi a Liana. Eu implantei mais um embrião e daí deu gravidez. E aí eu fiquei a gestação inteira. Eu fiz cerclagem, que é o procedimento que amarra o colo do útero. Que é tipo, o útero fica tipo um balão. Telinha, né? Esse essa telinha é o presságio, uma coisa. Presságio, tem uma outro, coisa então? assim. Tem vários formatos, assim, de você fazer cerclagem, de você segurar o útero. E o meu médico preferiu fazer com a cerclagem, que é um nozinho. Então, aí o útero fica, tipo, literalmente um balãozinho. Fica o útero embaixo um nozinho para segurar a gestação. Então, o bebê fica pesadinho e o colo do útero não abre mais. Nesse processo de ficar grávida da Liana, de também passar pela questão do luto da Amélia, a gente abraçou um projeto muito legal com o Thiago Nigro, lá em Alphaville, que era o projeto da Stage. Projeto que foi muito bom participar, a gente deu muitas aulas, fizemos uma grande comunidade lá, foi muito gostoso. E bem no finalzinho do ano, ali pro final de dezembro, esse projeto a gente finalizou o projeto e em janeiro a gente, veio a mudança da política, o Lula entrou, a gente finalizou aquele projeto.
o nosso aluguel, a gente estava devolvendo a casa, porque a gente ia pegar uma outra casa. Aí eu soltei assim pro Júnior. Será que a gente não vai para os Estados Unidos, não? Não é, parece ser tanto uma oportunidade, agora uma janela de oportunidade. Isso eu falei dia 1º de janeiro. Dia 10 de fevereiro a gente tava aqui. Em foi um mês. Envio. Rapidinho a gente já vendeu as nossas coisas, entregamos a casa. Eu consegui um médico aqui que me atendesse. E a gente veio pra cá. Porque se eu esperasse um pouquinho, talvez não ia demorar muito pra isso dar certo. Então a gente veio pra cá. No início a gente veio com a intenção de ver, né, se realmente a gente tava meio que se organizando. Será que a gente fica? Será que a gente vai? Então a gente ficou um tempo aqui e depois logo demos início ao processo de imigração e decidimos mesmo por ficar. E para ela vai ser um tempo incrível, né? Porque é uma oportunidade incrível. Você sabe que quando a gente fala os propósitos, né? Há um tempo determinado, né? Para cada, né? Cada coisa que acontece na Terra, Eclesiastes vai falar. E em Eclesiastes também vai falar, é bom para come usufrua do fruto do seu trabalho em seus poucos dias de vida. Exato. E quando a gente ouve em poucos dias, eu lembro que quando eu passei por essa situação com o Cassiano, porque quando você pega o Caio, meu primeiro filho, o Caio é prematuro, né? Então ali, pouco mais de 7 meses, ele nasce, ele tem 2 paradas cardíacas, ele fica um tempo na UTI, e ele entra num sofrimento muito grande e sobrevive. Hoje é um homem saudável, né? Tudo tranquilo, graças a Deus. Você pega a Renata, que é minha filha caçula, nasceu de 6 meses. Ficou um tempo na UTI. O que acontece que os seus filhos... Eu tive pré-eclâmpsia. Eu tive pré-eclâmpsia. Então, a Renata, por causa de uma infecção de urina, minha pressão subiu muito. E aí, o risco de generalizar, ela foi a gravidez interrompida, tirada. E hoje você viu uma menina linda, saudável. E quando veio o Cassiano, né, que eu tive o Caio, 4 anos depois eu engravidei do meu segundo filho, que era o Cassiano, a minha gravidez foi extremamente normal, super tranquila, pressão normal, tudo muito bem. E chegou aos 9 meses, ele nasce e falece. Então foi um período da minha vida que foi um período muito difícil, porque eu não entendia aquela situação. Ele morreu com quantos dias, meses? Ele nasceu e faleceu. Sem explicação. Sem explicação, morte súbita, né, os médicos falam. E então, o que acontece quando você não tem um entendimento e querer buscar aquela situação, e aquilo eu entrei num conflito muito grande. Num conflito onde eu orava por um tempo pela conversão do meu esposo, que eu me batizei grávida do Cassiano, eu era recém-convertida, me batizei, meu esposo ainda não era convertido, então 2 anos depois ele falece, e foi nesse período que o meu esposo se converteu. E eu falo assim, a dor, né, você que já passou, ela te une muito ou ela afasta, porque ela entra num momento assim muito algo, eu tinha aquilo muito forte, porque eu falei, olha, eu vou ser mãe dele enquanto Deus permitir, até o último momento. Então eu que troquei, eu que arrumei a roupinha que foi levada para o hospital, que era para ele sair, foi eu que coloquei. Então a enfermeira tirou do meu colo para enterrar. Foi aquela dor, eu falo assim, que parecia que estava arrancando, na verdade arranca um pedaço da gente, né, quando vai levar aquilo. Naquela situação. E eu entrei numa revolta muito grande, porque eu falava assim, Senhor, se fosse para recolher meu filho, para que o pai se convertesse, deixasse o pai para o inferno. Essa era a minha fala. Era uma fala pesada, muito pesada. Na época nós tínhamos uma pizzaria e o nosso negócio assim entrou à ruína, porque para a mulher ela sempre psicológica, as pessoas não entendem, mas é um desafio muito grande empreender e cuidar e lidar e pensar. Nós quebramos de uma forma extremamente agressiva. Não, mas é porque realmente o luto pesado. faz você passar luto judia tudo demais. Exatamente. E ali nós... E eu entendo esse pensamento, Senhor, que ele vai pro inferno, você devia ter resolvido desse jeito aqui, Era um pensamento muito pesado. E até que Deus me tratou de uma forma assim muito específica. A gente estava assim, morando na beira do rio, numa casa de pau a pique. Uma situação assim terrível depois que nós quebramos. E eu comecei, porque viveu muito pouco, é muito tempo. E Deus me trouxe esse texto. É bom para como usufrua do seu trabalho em seus poucos dias de vida. E Deus começou a ministrar no meu coração, Luzia. Presta atenção. Você está falando que seu filho viveu muito pouco. Mas eu vou te falar uma coisa. Sua avó morreu com 80 e poucos anos, 90 e poucos anos. Você sente saudade. Foi muito pouco. Olha para a sua idade hoje. Quando você olha para trás, passou tão rápido. São poucos dias. Você perdeu pessoas que você ama cedo. Você olha, é muito pouco. Todos nós temos poucos dias de vida. O nosso nascimento até a morte é muito pouco. Nascer, viver, morrer. Nascer não temos escolha. Morrer não temos escolha. A única escolha que nós temos é quanto
como nós vamos viver os nossos poucos dias do nascimento até a morte. Exato. E eu sugiro que você viva os seus poucos dias na minha presença, porque o céu é de verdade. Eu fiz cada um para cumprir um propósito. As pessoas acham que o propósito são delas, o propósito é meu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Seu. O propósito é meu. O meu propósito é a salvação da humanidade. Ele nunca mudou. Do diabo é a destruição. O seu propósito é ganhar vidas e ganhar alma para o meu reino. O propósito do Cassiano foi cumprido. A salvação do pai dele. Os poucos dias que ele viveu, que ele durou, que ele caminhou com você, ele cumpriu o propósito dele. E o céu é de verdade. Se você quiser caminhar com seu filho e usufruir da presença dele na eternidade, eu sugiro que você aceite e viva o meu propósito. E ali eu fui curada, meu casamento foi restaurado, né? O Senhor, ele me deu a graça, eu falo, de falar, de olhar, de lembrar da carinha dele com alegria, de ser grata pelo aquele pouco tempo, de poder olhar para outro bebê e sentir alegria, não ter mais aquele peso de uma lembrança, de um impacto, né? Que você sabe que no começo a gente não quer ver, a gente não quer nem se deparar. E ele realmente, eu podia entender e viver o propósito de Deus e de entender a importância das almas. E é por isso que a gente está aqui hoje com a nossa marca, com as sobrancelhas, por ter entendido esse propósito. Então é algo assim que é de ter a graça, de ter a Renata, de abrir e me permitir ser mãe novamente, porque eu vejo muitas mulheres que o medo, o trauma é tanto de medo de passar por isso de novo e não colocar. Você demorou quanto tempo para ter a Renata depois? Eu demorei 7 anos e meio. Como é que foi ter a Renata? Como é que foi o sentimento? Foi assim, quando eu engravidei, a primeira coisa que a gente fica é Senhor, né? Tem um medo, tem uma ansiedade, era algo que eu queria mesmo, mas aquela expectativa de como seria. E a gravidez da Renata eu passei muito mal desde os primeiros dias, foi totalmente diferente da gravidez dos meninos, né? Em tempos de enjoo, né? E de situações. E eu comecei a ter muita infecção de urina cedo e, né, fui controlada, fui cuidada. Foi uma gravidez mais conturbada em relação a isso. Com 6 meses eu tive uma infecção de urina que meu exame foi a 700 mil. Eu fui internada num dia, o leucócito, no outro dia estava a 1 milhão. Uau! E aí, quando a minha pressão começou a subir, ali 28, já estava numa situação de muito risco. A médica entrou no quarto, ela falou assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos... precisar interromper a sua gravidez, nós vamos precisar antecipar seu parto, porque o risco de vida seu está muito alto. Eu cheguei a ficar muito mal, praticamente ali em coma. Nós vamos ter que tirar, mas eu vou te falar uma coisa, o fato de ser menina é um ponto muito positivo, porque menina é muito forte. Então foi uma situação muito pesada na época da Renata, porque eu tive a IQM, que é aquela experiência quase morte, né? A IQM, porque a gente estava ali no leito do hospital, eu passando muito mal, mas aparentemente meu subconsciente estava super bem, onde 2 enfermeiras cuidavam de mim o tempo todo, uma delas tinha estudado comigo. E aí, de repente, elas falam, olha, nós vamos precisar te dar uma injeção, é uma injeção que você vai ter uma sensação muito ruim, mas é uma injeção que é aquela, né, ou levanta ou morre. E eu lembro quando uma delas falou assim, olha, assume o plantão, porque eu não quero que ela morra na minha mão, porque a gente estudou junto. Eu estava muito mal. E nisso, ela me deu a injeção, eu levantei da cama, né? Fui ao banheiro e quando eu tô voltando do banheiro, eu vejo meu irmão que faleceu com 33 anos na porta do quarto do hospital. E meu irmão na porta, eu ia em direção a ele falava assim, volta pra cama e volta. E eu falava, Paulinha, mamãe, não deixa eu morrer, a mamãe. Ele em casa é 8 homens, só eu de mulher, muito apegada com a minha mãe. E ele volta pra cama, você não vai morrer, volta pra cama. E eu volto pra cama, deito, vou pra sala de parto, o médico, que era um médico familiar, que gostava muito da minha mãe, e ele falava com outro médico, a gente não pode perder essa menina, não pode perder essa menina, a mãe dela tá lá embaixo, ela não vai aguentar. Eu via todo aquele movimento, nasce a Renata, eu vou pro quarto, ela vai pra UTI, eu fico bem, e eu começo a relatar tudo que aconteceu. Desceram a notícia pro meu esposo, que a criança ia precisar muito, praticamente dado como morta no hospital. E aí eu começo a contar o que aconteceu, e aí as meninas, a enfermeira olha para mim, fala, como assim você levantou e foi no banheiro? Não, você não levantou e foi no banheiro, você não viu nada, foi uma correria, né? Você não
não tem como você ter levantado, você estava inconsciente. Não, eu levantei, eu fui, eu lembro de tudo. Não, Luzia, não tem como. E aí eu falei para ela, mas eu vou te falar que eu lembro. Não teve essa fala, num certo momento, que você falou para a menina, assume o plantão, que eu não quero que ela morre na minha mão, que a gente estudou junto? Ela, sim. Falei, então eu lembro. Durante o procedimento da cesárea, o doutor Irineu, ele não falava, não perde essa menina, nós não podemos perder essa menina, que a mãe dela não vai aguentar. Teve. Falei, então, eu vi tudo, eu estava consciente o tempo todo. E as pessoas assim, não tem como. E aí, como eu relatava alguns fatos, eles de fato viam que eu lembrava, mas até então não entendi. E depois eu fui estudar, ouvir outras histórias, né? Não estudar. Ouvi de várias pessoas que tiveram essa IQM, que é a experiência com as mortes. Realmente, tem muita história assim, muitos relatos que eu até então eu falava, será? Acho que é coisa da imaginação. E não é. E foi um fato ali, e a Renata não precisou ficar entubada, diferente do Caio. Ela ficou na UTI até ganhar peso, né? Até tratar a icterícia, enfim. Teve bronquiolite, né? Chegou a sair e voltar para a UTI, que foi um período que ela ficou mal. Mas, graças a Deus, depois que ela recebeu alta, super saudável. Você ficou com medo de mais um filho morrer? Muito, eu tive muito medo. Muito medo. É horrível. É uma sensação muito triste. A minha experiência com o luto foi... eu não cheguei a ter uma revolta com Deus. Eu acho que cada pessoa reage de um jeito diferente. Eu não tive revolta com Deus. Eu lembro quando eu vi a Amélia, infelizmente, né, ela morreu no colo da minha mãe. Minha mãe estava lá me ajudando. Quando eu vi a situação, eu vi que ela já não estava mais ali, que realmente era só um corpinho. Eu agradeci a Deus pela vida dela. Entregou. Por aquele tempo que ela passou com a gente. Entreguei ela e, né, fui passar o meu momento de luto. E já saí chorando, assim, desesperada da sala. E aí, eu lembro que o Pablo chegou... Foi o Pablo e a Carol lá em casa. A gente recebeu pouquíssimas pessoas, porque eu fiquei muito fechada. Eu não queria ouvir, não queria nem atender ligações. Não faz sentido. Sabe por que me incomodava? Porque, assim, as pessoas não sabiam o que falar. Porque realmente não tem o que falar. Depois que uma mãe perde um filho, você vai falar o que pra essa pessoa? Você vai falar assim, tô orando por você. Ou tô torcendo pra que isso passe logo. Não tem muito o que falar. E aí eu via que as pessoas não tinham o que falar e eu também não queria ficar... eu não quero ficar aqui esperando você não ter o que falar. Eu ficava assim, nessa sensação. E aí eu lembro que a Carol e o Pablo foram lá, eles foram muito gentis. Eles ficaram um tempo lá com a gente. E eu lembro que o Pablo falou assim, olha, Keila, uma coisa que eu vou te dizer é o seguinte. É 70 dias. Dizem que é 70 dias de luto. Não fica tentando evitar esses 70 dias. Passa esses 70 dias, chora mesmo, ora, sofre mesmo, porque vai passar. Eu acredito, né, que eu como mãe, eu acredito que é uma dor que alivia. Se você entra muito no assunto, né, você sabe muito bem. Claro. Você entra muito no assunto, ainda dói, mas é uma dor que alivia. Sim. E uma coisa que eu tenho convicção é que uma pessoa, ela não consegue sair bem disso, com a cabeça boa, com a mente bem. Ela não consegue sair disso sem a presença do Senhor. Não tem como. Não tem como. O luto de perder um filho... Eu não tive outros lutos. Não, a minha mãe e meus pais são vivos. A minha avó e meu avô, que são mais próximos a mim, eles são vivos. Pessoas queridas, graças a Deus, eu nunca precisei me despedir de pessoas muito próximas a mim. Então, eu não sei como que se trata o luto a respeito disso. Mas de um filho, eu sei que é uma dor insuportável de doer os ossos. E eu sei que é uma dor que não tem como passar. Você não consegue passar se não for com Jesus. Não tem como. Porque eu lembro que eu acordava de madrugada desesperada. É um desespero, uma angústia, um nó na garganta que não passa se não for... Eu só orava, Espírito Santo, eu sei que são alguns dias, eu preciso passar isso aqui fisiologicamente, é normal que eu passe por essa tristeza, esse choro, essa angústia, mas, por favor, tira. Deixa eu passar por isso aqui e deixa eu voltar bem. Não deixa eu ficar com medo de ter filhos, não deixa eu ficar só relembrando a Amélia, ou receber a Liana depois e achar que a Liana é uma substituta da Amélia.
Ou tratar a Amélia, a Liana, ó, eu troco todo o nome dos filhos. Ou tratar a Liana com tanto cuidado, com tanta. Como se ela fosse. Um excesso de proteção. Um excesso de proteção, endeusar um filho por conta do que eu passei com a Amélia. Não deixa nada disso acontecer e deixa eu passar esse processo. Eu preciso passar por esse processo, mas eu quero passar bem. No final, eu quero ficar bem. Então, eu tenho convicção disso. E, assim, as outras áreas da vida, todas elas tiveram impacto. E eu não sei se você viveu essa sensação, uma maturidade espiritual. Demais. De contar os dias e viver os dias de uma forma tão mais leve, de olhar e falar assim, mas nada disso faz sentido. Entendeu? Não vale a pena correr atrás daquilo que Paulo fala, sabe? De não esmurrar o vento, sabe? De não dar murro em ponto, de você entender o que de fato é significante, o que de fato é importante, saber nomear a importância da vida, a estrutura da família e entender o famoso, a vida é um sopro e é um sopro mesmo, que a gente não sabe se a gente vai conseguir finalizar esse podcast. Porque o Senhor falava comigo, olha, presta atenção, eu não peguei nada que é seu. Nada. Os filhos são herança do Senhor. Eu te dei. Se eu quiser pegar o Caio agora, eu pego. Se eu quiser recolher o Caio, eu recolho, Luzia. Se eu quiser recolher sua vida, a do seu esposo, são meus. Eu te dei para que você cuide, para que você zele, para você usufruir. Herança é para você usufruir. Mas é meu. Eu não morri. Herança você toma posse quando um pai já morreu e você tem direito àquela herança. É por direito. Mas pense no usufruto quando o pai é vivo. O filho é dele, mas é usufruto do pai. Eu estou vivo. Então, ele é seu por direito à herança. A herança é quando eu morrer. Eu não morri, então é usufruto. Quando eu quiser pegar. Enquanto eu for vivo, é meu. O direito é meu. E eu comecei a olhar e falei, Senhor, faz todo sentido. Me perdoa, porque faz todo sentido. Deixa mais um pouquinho isso. Deixa eu viver mais um pouco. Deixa eu usufruir. Deixa eu curtir mais um pouco. E se a gente soubesse disso, a gente teria aproveitado. A gente aproveitaria os momentos preciosos da vida dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos com as pessoas que a gente ama, muito mais, de uma forma muito mais poderosa. Porque nada disso aqui faz sentido. Se não for para glorificar o nome de Deus. Nada disso aqui faz sentido se a gente não entender que os nossos dias é para glorificar o nome do Senhor. Exato. Uma das coisas que eu aprendi e que tá tão enraizado em mim que agora você foi falando, eu fui lembrando que realmente foi algo que eu aprendi com essa questão, com esse processo da Amélia e da Liana. É que o Senhor, ele realmente está 100% no controle de tudo. E é muito bom a gente viver o amor, a bondade de Deus, né? Que a gente fala muito. O Senhor é bom, Ele é bom o tempo todo, e Ele é bom, e Ele é bom, e é tão bom viver a bondade dEle. Mas a gente não se liga que a gente vive todos os dias a misericórdia dEle. E a gente não se liga porque a gente é muito prepotente. A gente acha que a nossa vida é muito soberba, que a gente né? é muito bom, né? Que, assim, eu sou boa naquilo que eu faço, eu sou bom em tudo que eu faço. Então, é óbvio que eu estou vivendo a bondade de Deus. E sim, está vivendo a bondade de Deus. Mas mais que isso, a gente está vivendo a misericórdia. Porque quando eu passei todo o processo da Liana, porque depois da Amélia, eu engravidei da Liana. A Liana era uma gestação de risco por conta da cerclagem. Então, todos os dias eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, mas, por favor, tenha misericórdia de mim. Não deixe essa menina morrer. Não deixe, tenha misericórdia de mim. Me ajuda a passar por essa gestação. Não deixe essa menina morrer, não deixa eu e o Júnior passar por isso de novo. Tenha misericórdia da gente. E eu lembro que a minha oração era essa, todos os dias, até o nascimento dela. E foi bom sentir a misericórdia do Senhor. Porque realmente ele tem o controle de tudo. Ele é soberano sobre tudo. Ele que controla, ele que tem o sopro de vida. A gente que é cristão, a gente não passa pela morte. Exato. É só uma passagem. E eu entendo isso a respeito da Amélia. A gente lida com a morte porque é muito difícil perder alguém que a gente ama. Mas quando a gente passar dessa vida e a gente entender que isso foi só uma passagem, que agora sim é que a gente vai ver a eternidade, as coisas elas vão fazer total sentido. Mas passar por todo esse processo da Amélia e da Liana me fez ser mais perseverante,
me fez entender que tribulação é importante. Sim. Antes eu achava que, não, eu não tenho que passar por dificuldade. Eu não tenho que... A minha vida, assim, eu trabalho, eu sou boa e eu faço acontecer, e o meu marido é muito bom, e a gente agarra no trabalho mesmo, a gente não tem problema com isso, e a gente faz, a gente acontece. E isso é muito bom. Eu tenho consciência que a gente é muito bom no que a gente faz. Mas, ainda assim, a gente precisa entender que não está tudo no nosso controle. E que realmente a gente precisa aproveitar tudo da vida. Aproveitar, Exato. desfrutar dia a dia. Fazer as coisas no processo, sabe? Entendendo as nossas dificuldades, entendendo aquilo que a gente precisa crescer. Então, foi um processo de muito aprendizado. Meu esposo, ele fala assim, que assim como os filhos pequenos, né, às vezes vem perguntar alguma coisa, você vê, se a Liana chegar para te perguntar alguma coisa, você sabe que tem coisas que ela ainda não está pronta para ouvir, né, filha? Demais. Ainda não é o momento de você aprender sobre isso, no tempo certo a mamãe vai te ensinar, no tempo certo a gente vai poder falar desse assunto. E meu marido fala assim que tem coisas que o senhor, ele tá dessa forma olhando pra gente. Olha, filha, não é tempo de você entender isso. Exato. Lá, quando a gente estiver face a face, algumas coisas, algumas questões você já vai estar maduro, você vai poder perguntar e eu vou te contar. Vai ter um momento que o senhor ele vai abrir os segredos dele no momento que a gente estiver maduro, numa conversa face a face com ele. Tem coisas que a gente não vai ter explicação aqui. Tem coisas que também nem vai fazer diferença também entender aqui. Sabe? Não vai fazer diferença alguma. Exato. E assim como uma criança, né? Nós somos ali olhando diante de Deus. A gente acha que a gente é maduro demais para saber tudo. Mas tem coisas que o Senhor não vai nos revelar. Assim como nós não revelamos tudo para os nossos filhos. Né? Na estação certa, a gente vai revelando aos poucos. A gente vai entregando aos poucos. A gente não pode... Senão a gente rompe com toda uma inocência que tem ali. Exato. Tem um rompimento, né? Então, imagina você falar com assuntos com uma filha de 2 anos que ela tem. 2 anos. De 2 anos. Né? De conversar com ela com assuntos que eu converso com a Renata de 17, com o Caio de 24, não faz sentido. Esse é o Senhor com a gente, na nossa vida. E na sua vida profissional, Keila, dentro desse processo, quando você retomou, como que foi? Olha, foi um processo que eu nem posso dizer que foi difícil, porque eu nem pensava em voltar com toda a energia. Tanto para o meu trabalho, quanto para as redes sociais, tanto até... Porque eu trabalho com influência, né? Então, não pensava assim, eu tenho que voltar a fazer stories. Eu tenho que voltar a fazer conteúdo. Eu nem pensava nisso. Eu precisava... E você teve algum momento, uma cobrança do seu público ali? Porque as pessoas são curiosas, elas querem... Mas o que aconteceu e por que aconteceu? Existia muito isso? Olha, eu abri algumas coisas no momento que eu estava passando. Então, ficou claro para as pessoas algumas coisas que eu estava passando em relação ao problema de cerclagem, né, que eu precisava fazer o procedimento de cerclagem, a insuficiência em estímulo cervical. E também o público ele vai crescendo os números de seguidores e algumas pessoas nem sabem que eu passei por isso. Às vezes eu falo, gente, a minha primeira filha, as pessoas perguntam, que primeira filha? Eu achei que era só a Liana, eu vejo só a Liana nos stories. Como que eu lidei com tudo isso? Depois que a Amélia morreu, nasceu a Liana, eu vim para os Estados Unidos. Eu fiquei um tempo, eu precisei passar por um processo mais quieta das redes sociais. Eu segurei um pouco as aulas da formação social media, que eu tenho uma formação para profissionais, então eu segurei um pouco. Todas as entregas foram feitas, eu tenho uma equipe hoje maravilhosa que consegue atender junto comigo. E quando eu fui voltando aos poucos, assim, a Liana já tinha 1 ano. Quando eu voltei devagar, quando eu comecei a dar aula de novo, quando eu comecei a atender clientes de novo. E eu respeito o meu processo. Por quê? Porque, assim, hoje eu sou empresária, mas eu também sou esposa. Mas eu também sou mãe. E eu também sou uma pessoa. Filha. Eu também sou filha, exatamente. E filha, né, de Deus, né? Tenho a minha mãe, minhas familiares, enfim. Mas as coisas que eu preciso fazer gestão, que é a minha casa, o meu marido, né, o meu casamento, a minha filha e a empresa, eu preciso entender que, às vezes, não dá pra fazer tudo perfeitamente, como eu fazia antes. Antes era só eu, o Júnior, Exato. a casa e a Liana. Antes era só eu, o Júnior, a casa e o trabalho. Agora a gente tem uma filha. Além de a gente ter uma filha, a gente tem vontade de ter mais filhos. E é um processo um pouco mais difícil. Porque não é
eu e o Júnior, a gente não consegue ter filhos naturalmente. E nos Estados Unidos, as mulheres cuidam da casa. As mulheres cuidam. Eu tenho, lava, passa, cozinha. Aqui é a gente que coloca a mão na massa. Eu tenho pessoa que me ajuda. Porém, a gente se envolve bastante nos afazeres da casa. E a parte de gestão também é uma coisa que toma do nosso tempo. Então, eu preciso fazer a gestão da casa, eu preciso passar as demandas, eu preciso estar de olho na Liana. Tem uma ordem de prioridade. Então, hoje, o meu casamento, a Liana, são prioridades. Eu já tenho uma equipe estruturada, o meu marido toma a frente da empresa. Então, desde que a gente casou, eu nunca precisei estar à frente 100%. Então, sempre as decisões tomam da parte dele e eu vou passando para algumas, para o meu departamento, eu falo, né? Para minha equipe, eu vou passando os direcionamentos. Você aprendeu a delegar, né? Muito, mas eu não tive muito problema em delegar. Eu sempre entendi que eu sozinha não dou conta de tudo. Eu preciso de a especialidade de cada pessoa da minha equipe. Eu gosto de treinar também as pessoas. A maior qualidade de um líder é reconhecer que precisa de ajuda. Não tem como fazer sozinha. Olha, não tem como mesmo. Seria muito bom, né? Fazer sozinha. Porque lidar, às vezes, com colaboradores seria menos frustrante, mais desafiador. Mas eu gosto da sensação das pessoas estarem... do meu trabalho, da minha empresa, também tá fazendo outras pessoas que trabalham comigo crescer. Se desenvolver, tá perto. É como se fosse uma família hoje a nossa empresa, sabe? Eu conheço as pessoas, eu conheço o nosso CEO, eu conheço os gestores de projetos, eu conheço a família deles, eu conheço o desejo. Tinha uma gestora de projetos, que eu tenho uma história com ela muito legal. Quando ela começou a trabalhar com a gente, ela começou a trabalhar como social media. E aí, ela não foi tudo aquilo, sabe? Ela foi uma social media... Ela deixava algumas coisas, assim, a desejar. E aí, eu ficava, às vezes, um pouco incomodada, porque eu passava as coisas e, às vezes, não era feito do jeito que eu esperava. E eu sempre tenho algo que eu aprendi, o Júnior passou isso pra mim logo no início, que a gente começou a tocar uma empresa junto, que é o seguinte: se o seu funcionário, ou seu colaborador, ou seu parceiro que tá ali trabalhando junto com você, ele não tá entendendo uma demanda que você tá fazendo, que você tá passando, ele não tá executando bem, tenha autorresponsabilidade. Vai ser a melhor forma de resolver. Ao invés de eu ficar julgando a pessoa, falando, pô, tu não tá fazendo. Nossa, já falei 500 vezes. Tenta pensar se o jeito que você tá falando não vai mudar, às vezes, a forma dele entender. Então, eu sempre passo a demanda, explico novamente, peço pra pessoa repetir, confiro se foi feito. Eu preciso fazer... Se preocupa com a entrega, né? Eu preciso fazer com que essa pessoa, ela me sirva bem. Ela queira também servir o cliente bem. Então, é uma troca. Então, para ela me servir bem o cliente, eu preciso servir bem essa pessoa também. Então, eu lembro que... ela trabalhou comigo na área de gestão de redes sociais, começou a cuidar do meu Instagram. E eu falei assim, Júnior, vai dar. Eu vou ter que mandar a Luísa embora. A Luísa tá com a gente até hoje. Ela não tá muito bem. Ela não tá fluindo. E o Júnior falou assim, então manda embora. Se não tá dando certo, manda embora. Aí eu fiquei mais alguns dias com ela. Falei, meu Deus, mas essa menina é boa com gestão de projeto. Eu falei, Júnior, faz o seguinte. Vamos fazer uma rotatividade aqui. Vamos colocar a Luísa... Porque o conteúdo pra ela era... Não é que ela era boa, mas sabe que quando a pessoa, ela quer fazer mais? Sim. Ela queria fazer mais, ela não dava conta de fazer só aquilo. Aí vamos lá, Luísa, vai lá trabalhar com o Júnior. Então, hoje ela já tá há anos com a gente, trabalhando na gestão de projetos. E ano passado, em 2024, ano passado, ela passou uns meses lá em casa, aqui nos Estados Unidos. Passou um pouquinho aqui com a gente, umas semanas. E aí ela falou assim... Ela me ajudou com a Liana em um lançamento que a gente tava. E ela falou assim, eu tô com vontade de engravidar. Tô com vontade de ficar grávida, de ser mãe. Eu falei, Luísa, eu acho que você vai engravidar. Daí agora ela tá com um bebezinho. Ai, que delícia. Tá com uma menina. Eu falo muito isso na empresa. Eu falo, a gente avalia. Porque o grande segredo de uma empresa... é pessoas certas no lugar certo. Então, muitas vezes, você pega uma pessoa que ela é qualificada, ela tem o dom, ela tem o talento, ela é aquela profissional realmente excelente no que ela faz, e aí, de repente, você muda ela e coloca ela numa outra área, ela não começa a entregar, ou seja, não é a área dela. Volte, descubra onde, de fato, ela vai se encaixar, porque, às vezes, é uma peça mal encaixada, e você olha para aquele profissional, às vezes, você dispensa, e é uma mão de obra incrível em determinado departamento. Então, assim...
tanto dela quanto de outras pessoas que trabalham com a gente tem uma proximidade muito grande. Então, é uma família. A gente está trabalhando junto desde 2020. Né? Tem muita gente com a gente desde 2020, desde 2019. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com as pessoas. Então, hoje, eu consigo ter esses braços, eu consigo olhar com atenção. Então, existe a prioridade, que é o meu casamento, mas o Júnior também, ele entende que a minha atenção durante o dia é maior que a Liana. Claro. É maior com... Agora eu vou pro Brasil, mais uma vez, fazer... a gente vai colocar mais um bebê. Eu tenho 6 embriões, né? Uma foi a Amélia, outra foi a Eliana. Um embrião eu tentei engravidar ano passado, infelizmente não deu gestação. E esse ano eu vou, mais uma vez, colocar mais um embrião para tentar mais uma gestação. Então, orem pela gente, que a gente quer muito ter mais uns filhos. E aí ter mais 3 embriões pra gente ter. Então, o Júnior sabe desse processo. Eu também, mais que qualquer pessoa ao meu redor, eu entendo que esse é o meu processo e que eu preciso dar tempo ao tempo. É uma questão de saúde, preciso me cuidar. Então, várias coisas eu vou administrando durante o dia, para não ficar pesado tudo. Keila, que tempo incrível, que tempo precioso. Eu queria que você... Realmente, para a gente finalizar, caminhando aí para o final, foi uma aula, foi algo que realmente eu tenho certeza que tocou as pessoas de casa. Tomara. Né? E se você pudesse deixar uma mensagem, acho que tem tantas mulheres aí né, do outro lado em relação à família, esse processo né, dessa união profissional, dessa união realmente de fazer essa gestão da vida pessoal, empresarial e da dor, qual que seria? Uma coisa que eu sempre falo e que eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir mais sobre isso, principalmente mulheres. Não tente se comparar com mulheres que estão passando processo diferente do seu. Então, hoje, no mundo de conteúdo, sei muito bem, né? Muito conteúdo que as pessoas recebem, sou eu que mando. Mas no mundo de conteúdo, eu sei que a gente tende a se comparar e a gente tende a olhar a fulana que não tem filho, que não é casada, viajando pra lá e pra cá, curtindo a vida. Ela tá em outra fase e a gente não sabe as dores dela. A gente não sabe o quanto ela talvez deseja uma família, deseja filhos. E às vezes a gente como mãe, ali num dia exaustivo, num dia que é muito cansaço emocional lidar com uma criança, porque você precisa ter uma emoção, né, um controle emocional para lidar com uma criança com birra, com necessidades, mais o marido, mais empresas, né, lidar com as pessoas, com clientes. Você precisa entender o seu processo, as suas dificuldades e olhar para você e ver o que Deus tem para você, o que Deus quer melhorar em você. Ao invés de ficar se comparando com pessoas que estão em outro processo, em outro momento. Às vezes são pessoas que já venceram, já romperam financeiramente e você ainda está no processo. Isso não quer dizer que essa pessoa ela não teve dificuldade. Você só não está olhando o processo dela no tempo que você está hoje, né? Exato. Você está olhando o processo que ela já venceu, que ela já passou. E aí você se diminui, você acredita que você não vai conseguir, porque eu não tenho ajuda, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Respeite o seu processo. Eu não acredito que você precisa aceitar 100% todas as susuas dificuldades, porque sim, as dificuldades são para que a gente cresça e para que a gente tire essa dificuldade da frente, para que outras venham e para que a gente amadureça cada vez mais. Mas o maior ponto de amadurecimento que você pode adquirir hoje é olhar, acompanhar e entender o seu processo e olhar e acompanhar pessoas que estão no mesmo processo que você ou que te agregam. Ou que já passaram pelo mesmo processo e que te agregam. Não pessoas que você percebe, não é pela pessoa. Às vezes as pessoas não estão fazendo por mal. Elas só estão vivendo a vida delas e estão mostrando nas redes sociais. Mas é importante você ter sabedoria de acompanhar pessoas que realmente que no momento que você está, essas pessoas estão te alimentando bem. Estão te passando uma boa mensagem para que você não fique sobrecarregada e ainda ache e acredite que você nunca vai chegar porque você não tem as qualidades dessa pessoa, porque você não viaja o tanto que essa pessoa, porque você não tem dinheiro dessa pessoa. Tudo é um processo e é tão gostoso viver o processo. É maravilhoso, né? Uma coisa que eu falo muito, não existe ansiedade nenhuma e nem sucesso nenhum que compre a paz dos bastidores. É verdade. Não existe. Não tem a coisa mais gostosa no mundo que você chegar em casa e tá lá. Roupa para lavar, muitas vezes, brinquedo jogado, mas você ter lá a sua família. E você ter a sua paz, cachorro latindo, criança brincando, e você fala, cheguei.
Coisa mais gostosa é você cheguei em casa, é você viver um lar. Não tem nada, nada, nada no mundo que compre isso. Exato. Keila, eu queria te presentear. Uau! Já que nós estamos Adoro falando presentes. de propósito, de processo, um presente da Sobrancelhas, é a Olha nossa que patrocinadora, legal. é a nossa marca que a gente tem alcançado aí, já são mais de 15 milhões de clientes atendidos, onde nós temos levado através dos nossos produtos, os nossos serviços. Olha que legal. O essa que é marca. isso? Sérum nutritivo? Esse é um sérum de exossomos para crescimento e fortalecimento do pelo da sobrancelha. Tô precisando. Então, nós não só fazemos o serviço da parte de embelezamento do olhar e da face, mas também temos uma linha completa de produtos. Posso mostrar? Claro, é seu, é um Deixa eu presente ver. seu. Vamos lá. Booster facial, vitamina C. De ouro, com películas de ouro, com partículas, onde você vai ver a restauração, o glow da pele. É incrível. Você vai Adoro. usar. Vai ser Adoro skincare. maravilhoso. Mais uma coisinha eu vou mostrar. Tem o nosso gloss, gloss. de ácido hialurônico que você vai amar, porque o poder de hidratação dele é altíssimo. Uau. É muito E um bom. livro? É o Deixa eu meu ver. devocional do empreendedor, volume 1. Ai, que legal. Onde a gente conta, são 40 reflexões, onde mostra que a sua casa, a sua empresa é o seu maior ministério. Né? Onde a gente entende realmente a ordem da vida, que é de Deus para a nossa vida, da nossa vida para a nossa casa, da nossa casa para a nossa empresa e da nossa empresa para o mundo. Então, ele é um devocional super simples, ele não tem uma ordem, então você pode abrir o dia que você quiser da semana. Muito bom. E aí tem uma palavra para edificar os empreendedores. Obrigada. Muito obrigada. pelo Tem seu mais sim. coisinhas aqui, mas... E depois você usa e você Olha. me fala. E você que está em casa, você viu o que eu falei? Você prestou atenção? Que é de graça para você seguir o nosso canal, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, propagar a palavra de Deus, que é de graça para você. Mas que custou tão caro, tão caro, tão caro para gerar esse testemunho, e ela veio aqui entregar e somar com a sua vida. Então, nos ajude a levar essa mensagem, a história da Keila, essa aula que ela nos deu sobre social media, que eu não sabia, para você aí em casa. Que você possa entender que Jesus fez na vida dela, Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua aí em casa. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Até mais.